Vamos lá, nossa 10ª prova de 2008, nossa última prova do ano de 2008. Prefeitura de Sorocaba, agente de fiscalização. Claro, você tem 15 questões agora, questões medianas, mas eu percebo que nesta prova você já tem mais uma vez aquela presença dos gêneros ilustrados, né? A questão da tira e tal, e é bem interessante. Você observa que o primeiro texto, o risco, né? O celular mata mais do que isso e aquilo e tal. Você vê que no próprio contexto aí, ele tenta trazer umas certas razões, né, uns certos argumentos aí, desse ponto de vista levantado, né, pelo menos dessa tese, dessas formas textuais aí, que apresentam pontos de vista, às vezes um certo ponto opinativo, até certo ponto argumentativo, mas vamos dar uma olhada nisso aí, tá certo? Prefeitura de Sorocaba, vamos lá, agente de fiscalização. Vamos ver o texto. Olha só. Celular deve matar mais que cigarro, né? Pelo menos isso aqui é uma estimativa. Vamos aumentar um pouco aqui esse zoom para você ficar um pouco mais familiarizado aqui, né? 150. Agora não tá mais ou menos. Beleza, pronto. Vamos pegar esse negócio aqui. Cadê minha mãozinha? Tools. Tools. Cadê tools? Não, não é para comentar tools. Comente. Ah, não, bicho. Vou pegar o atalhozinho aqui. Melhor. Sure, ok, professor. Do speak English. Olha aí, é fogo, né, velho? É assim mesmo, tem que ver a mãozinha, o cabo vai em mim, cara pálida. Esse é uma mãozinha, setinha e então, uga. É, bicho, a gente arranha o inglês aí, mas vamos lá. Advanced, entendeu? Eu sei, tô ligado. Avançado, entendeu? Sem inglês, bicho. O que a gente esquecer? Aí. Tá bom, ele não abusa não, beleza? Senão, né? Professor, o que é isso? Aí começa a perguntar e lascou. Língua portuguesa, vamos lá. Celular deve matar mais que cigarro, olha só. Ele começa a colocar, né, a citação de um neurocirurgião e tal, 14 prêmios em 16 anos. O cara é o bambambam no assunto, nesse contexto aí de tecnologia, de medicina, né, e associar a tecnologia, tá. Então você tem aqui. Primeira coisa, eu já começo a citar no primeiro parágrafo um certo argumento de autoridade, né? Ou seja, é um cara que, quer queira, quer não, conhece o assunto, é uma certa autoridade no assunto e, claro, de uma forma ou de outra, pode falar sobre isso, né? Se a gente está colocando esse mesmo ponto de vista aí, é lógico que a gente está observando aí, é que o texto começa a falar com argumento de autoridade, pelo menos um contexto aí mais aberto, né? O médico analisou, ele coloca aí, ó, cerca de 100 trabalhos científicos publicados. Então, eu estou me baseando em pesquisa, não é um texto chutado, né, de qualquer forma, estimado. Aqui ele está baseado em pesquisa, 100 trabalhos científicos, até porque fica mais fácil, né? Você pegar um trabalho em número de 100, você consegue perceber aí que você tem uma estatística mais clara, né? Tantos por cento, sem muita matemática aí. Mas veja, você tem informações da associação do tumor no cérebro em relação ao uso de celular. Mais uma vez a citação direta aqui, né, entre aspas aqui, desse mesmo Khurana aqui da Faculdade Nacional de Medicina da Austrália, está aqui, né, o sobrenome dele, Khurana, creio que seja isso. Na comparação, o jornal Independent está aí, ele coloca sempre, ó, o texto todo em cima da opinião do cara, do trabalho publicado dele, percebeu? Então ele está colocando a estimativa para evitar, ele sugere, ele começa analisando, dê os dados, e aí a questão da estimativa, cerca de tantos bilhões de pessoas para isso e para aquilo, o impacto da tecnologia, afirma e tal, ele está falando tudo isso, não é? Aí depois ele coloca aí o Bluetooth e tal, sem esse contexto, né? As pessoas que usam realmente o celular numa certa distância, pelo menos, da cabeça, ele coloca aí, né? Em relação a menor incidência desses raios no termo de contaminação e tudo mais. Bom, publicado no Folha Online e tal, aquela coisa toda, é um texto adaptado para esse concurso. Na primeira questão você já tem aí, olha só, vamos lá. Primeira questão. O artigo tem o objetivo de apresentar, gente, é um artigo, então ele já está admitindo clara a construção articular, né, nesse contexto aí. O objetivo dele, a proibição do uso de celulares pelo governo. Pessoal, será que ele quer apresentar essa proibição por parte do governo? Certamente não, né? O objetivo dele não é falar sobre essa proibição, e sim sobre os malefícios e tal, entre outras coisas. A proibição pode até ser uma consequência disso, tá? Mesmo sendo uma consequência disso, o objetivo dele, sem dúvida alguma, não era simplesmente apresentar a proibição. Letra B. Veja só, algumas possibilidades de tratamento do câncer de cérebro. Não, gente. Se você observar aqui, ele menciona, pode causar o câncer, tá? A questão da distância da cabeça, o impacto da tecnologia nos índices de câncer de cérebro. Ele está colocando o impacto. Ele relata o que seria o período de incubação e o período de uso de celular, aquela coisa toda.
Ele está dizendo aqui algumas possibilidades de tratamento. Não é isso, né? Ele não está querendo mostrar. O objetivo do texto, sem dúvida alguma, não é mostrar a questão dos tratamentos de câncer de cérebro. É falar sobre a relação provável e de pesquisa aqui, ó, que deve existir entre celular e cigarro, em relação ao número de câncer. Percebeu? Certo? A estimativa que se faz em relação a isso. Letra C. O uso do celular como um problema de saúde pública. Opa! Exatamente aqui, né? Claro. Mãozinha. Aí, beleza, doido. Seleciona o lapisinho aqui, meu irmão. Seleciona o lapisinho aqui, meu irmão. Ai, o cara, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Beleza. Aqui é melhorzinho, né? Letra C. Resposta certa. É um problema de saúde pública, sim, porque muitas pessoas poderão vir, né, deverão vir a serem suas vítimas, Já é? Beleza? Então, muito cuidado com essa história aqui. Questão 1, portanto, resposta certa, letra C. Na letra D, dada, a preferência das crianças telefones. Não, sugestão para aprimorar a tecnologia. Gente, tá tranquilo, né? Uma questão básica de compreensão textual aí, tá? Nem interpretação é. Então, você vê aí que no assunto principal do texto... De novo, eu fiquei preso aqui no assunto. Professor, o senhor levantou meio torto. O que foi que houve aí, professor? Espera aí. Deixa eu desenlinhar esse negócio aqui. Deixa eu desenlinhar esse negócio. Olha. Eu fiquei elástica, né? A cadeira, olha, a cadeira não tem nem braço. E eu consegui me prender na cadeira. Diga aí. Pensa no caba ninja. Já viu? Deixa eu explicar. Professor, o senhor é recordista. Não, ó, peraí, eu explico. É porque essa caixa aqui do microfone, estava no meu bolso de trás. Aí de alguma forma caiu e entrou na brecha do assento com apoio, assim, ficou assim. Aí enganchou, bicho, entendeu? Deixa pra lá, deixa eu botar aqui no cinto mesmo, se eu botar atrás não dá certo. Não. Ah, tá, agora. Aí tá certo. Bom, vamos lá. Então ele coloca o uso do celular como uma questão de saúde pública, tá certo? Um problema de saúde pública porque ele avalia os resultados das pesquisas, das pessoas que fizeram a pesquisa em relação a isso, são pesquisas acadêmicas, né? Ele avalia nesse contexto aí os riscos de se provocar câncer, algumas estimativas de estudiosos aí que colocam, não, quanto maior a distância, menor o risco, coisas desse tipo. Então o assunto está bem mais além do que aquela simples coisa de dizer que faz mal ou não faz, ou falar sobre celular, modelo, telefone fixo, uma questão fácil. Compreensão textual, né? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 2 também é bem tranquila. Veja aí. Olha aí. Vamos lá, gente. Na questão 2 você tem aí, né? Olha só. De acordo com o neurocirurgião, tá aí, o celular deve matar mais que o cigarro, por quê? Bom, isso aqui é o próprio título do texto, né? É como se ele estivesse perguntando para você aí a justificativa do título do texto. Percebeu? Então, se é a justificativa do título do texto, tá aí, você tem, ó. Contém mais substâncias cancerígenas. Será que é isso? Pessoal, é claro que o vínculo de substâncias cancerígenas está associado de fato aí, realmente, ao cigarro, né? E não ao celular. É usado por um número maior de pessoas? Seguramente. Pessoal, ele quantifica isso, viu? Então, o número de fumantes no mundo é muito inferior ao número de não fumantes. Isso aí é fato, não é? Mas um número muito maior de pessoas utilizam o aparelho celular. Então, veja, as pessoas que utilizam o aparelho celular hoje são a maioria, de fato, aí, né? A maioria das pessoas hoje nas grandes cidades, nas metrópoles, etc., essas pessoas, de fato, usam muito o celular. Existe uma dependência tecnológica muito forte. Então, é natural, né? É um cálculo simples. Se eu tenho mais pessoas usando o celular, um índice maior de pessoas expostas a esse tipo de radiação, de risco, de câncer de cérebro é muito mais forte, muito maior. Isso aí é pesquisa científica, hein? Veja que o texto aí está trabalhando, não é mito, cuidado com esse negócio. O texto está trabalhando com dados revelados por pesquisas científicas em várias partes do mundo. Percebeu? Então, tranquilo, se eu tenho mais pessoas usando celular, é natural que eu tenha mais pessoas sujeitas ou expostas a esse tipo de risco. Muito mais do que os fumantes, né? É claro. Não, mas o cigarro é muito mais agressivo do que as ondas de celular. Bom, independente disso, a quantidade de pessoas, pelos cálculos estimados e apresentados no texto, superarão em muito o número de pessoas doentes por causa de câncer de cigarro. Interessante isso, hein? Vamos ficar de olho, né? Vamos usar fonezinho aí, melhor do que ficar com o celular no rosto aí. Certamente o risco é menor.
Vamos lá, continuando aí. Olha só. Tem causado mais tipos de câncer? Não, né? De uma forma ou de outra, o celular. O cigarro, por quê? Mais que cigarro, por quê? Tem causado mais tipos? Não, ele está falando de câncer de cérebro. As doenças que provoca são contagiosas? Não tem contágio, né? A questão do câncer de cérebro é uma anomalia desencadeada, assim, vamos dizer assim, resultante, né? A anomalia resultante da radiação do celular. Falta fiscalização nas fábricas que produzem. Aí nada a ver, total, né? Beleza, aí tranquilo. Vamos lá. Próxima questão de número 3 agora. Vamos lá, vamos botar aqui focadinho, direitinho, para você acompanhar. Bom, conforme o texto, olha só, se é conforme o texto, eu já sei que a questão não é de interpretação, percebeu? É uma questão de compreensão textual. Conforme o texto, os dados científicos que indicam a relação entre o uso de celulares e certos tipos de tumores no cérebro são, olha só, ele quer saber a relação entre o uso de celulares e os tipos de tumores, está vendo aí? Se ele coloca essa relação, claro, é outra coisa, gente, ó. As relações, ó, o uso de celulares e certos tipos de tumores, ultrapassados? Fraudados? O que você acha? Câmbio? O que é que o texto diz? Pois é, tranquilo, né? Vamos marcar aqui. Na questão 3, a resposta certa, a letra E. Os dados não são suficientes porque não existe pesquisa apurada em relação a isso, né? Ele coloca a existência disso, são suspeitas, pode ver que o texto deixa claro isso, ó. O uso do celular deve matar, é um estudo que esse cara fez. Percebeu? É um cara premiado, estudioso, beleza, mas ele está colocando aqui, ó. Pede que a população use o aparelho o mínimo possível, tal. O médico analisou o trabalho científico, segundo ele, ao menos 8 clínicos que indicam a ligação. Veja só, se são 8 estudos clínicos que indicam essa ligação, então é aquela velha história. Ele coloca as previsões, compara, né, o amianto e o fumo também nesse contexto de celular, percebeu? Mas por que com a geração mais nova? Porque a garotada vive no celular, né? Aquela velha história. Então, note que ele coloca as comparações, ele faz a questão de 3 bilhões de pessoas usam aparelhos hoje, um número 3 vezes maior que o de fumantes. Então, ele faz toda essa comparação. Mas, em momento algum, ele estabelece uma relação direta aí, né, entre essas comparações, tá certo? Então, os dados são suficientes? Não, não são completos, não são plenos, né? São frutos, assim, ele coloca 8 pesquisas que apontam isso, só como resultado, ok? Beleza, questão 3, portanto, resposta certa, letra E. Fraudados, ou seja, inventados, não pode, porque ele está se baseando em pesquisa científica de outras universidades e outros trabalhos. Fictícios, pessoal, a ficção é texto inventado, informação falaciosa, né? Não é o caso. Definitivos não, porque as pesquisas estão apenas começando, não são suficientes, né? Ok. Questão de número 4, vamos lá, mais uma, né? Vamos lá para a questão 4. No que se refere ao uso generalizado de celulares, Curana mostra-se, olha só, em relação ao uso generalizado. Será que ele está otimista? O que você acha? Seguramente não, né? Porque esse uso generalizado viabiliza um risco muito maior em relação à contração desse tipo de doença. Contração não, né? A eclosão, vamos dizer, desse tipo de doença nas pessoas. Entusiasmado? Seguramente não, né? Ele está preocupadíssimo, né, em relação a essa coisa. Mas aí o número vai crescer? Vai. Mas assim, o uso generalizado, ele sabe que não há entusiasmo. Pelo contrário, né? Nesse contexto aqui, o que existe é receio, medo. Mas por que existe medo aqui nesse contexto, gente? Ele sabe que as crianças são as maiores vítimas disso aí, pelo menos dessa nova tecnologia, dessa nova geração, né? Está um xizinho mais no meio aqui. Pronto. Então, ó, se as crianças são as maiores usuárias nesse contexto, dessa nova geração, é claro que elas estarão mais expostas a esse tipo de risco. Então, o receio dele é que, com o aumento da população, haverá o aumento do uso dessa tecnologia de celulares e, consequentemente, um maior número de pessoas expostas a esses problemas aqui. Satisfeito e indiferente, a gente já sabe que aí essas palavras não condizem realmente com aquilo que a gente espera, pelo menos no comentário final, né? Nesse comentário que ele expõe aí em relação a esse risco de celulares e essa preocupação, né, de saúde pública. Veja bem, ele deixa claro aí que não existem dados plenos e tal, mas foram muitos os trabalhos pesquisados, esses trabalhos sinalizam ou de alguma forma apontam para isso, os trabalhos em momento algum garantem que o câncer irá aparecer de todo jeito e tal, acabou, mas ele diz que em 8 deles, você viu o texto? Em 8 deles existem fortes indícios para que isso aconteça.
Percebeu? Se são fortes indícios para que aconteça, então muito cuidado com isso aí, tá certo? É importante que você fique atento, lógico, à estrutura do texto. E pelo menos as 4 primeiras questões aí você viu, não deram trabalho não, tá certo? É isso aí. No próximo encontro nosso, mais questões ainda de VUNESP, lógico, na mesma provinha, que você vai ver aí a diferença de questões, agora sempre puxando na semântica, tá? Até lá.